O primeiro turno das eleições argentinas serviu para reforçar ainda mais a divisão entre os que querem mudanças e os que se agarram com todas as forças ao atual estado das coisas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por Coreia com K. De certa forma, podemos dizer que as eleições argentinas foram decepcionantes, pelo menos para nós libertários. É claro que nós não tratamos a democracia como a vaca sagrada que os isentões veneram, e também não confiamos 100% nesse sistema. O fato, porém, é que com base nas prévias realizadas em agosto e em quase todas as pesquisas eleitorais posteriores, Javier Milei, o ultralibertário de extrema direita, como diz a imprensa tupiniquim, tinha grandes chances de ficar em primeiro lugar. As prévias haviam deixado o candidato governista Sérgio Massa, o atual super-ministro da Economia da Argentina, apenas no terceiro lugar, atrás de Javier Milei e de Patrícia Bullrich, a candidata macrista. De lá para cá, as pesquisas consolidaram a primeira posição do candidato libertário, embora mostrassem também um crescimento de Sérgio Massa. Algumas consultas, inclusive, apontaram para a vitória de Milei ainda no primeiro turno. Infelizmente, o candidato governista acabou ficando em primeiro lugar, com uma vantagem considerável em relação ao libertário. Pelas regras argentinas, para que um candidato vença o pleito presidencial no primeiro turno, ele precisa atender a pelo menos uma das duas regras. Ele deve possuir um total de votos válidos superior a 45%, ou então, ele precisa ter pelo menos 40% dos votos, desde que com uma vantagem superior a 10% em relação ao segundo colocado. Sérgio Massa não conseguiu nenhum desses números. Com a quase totalidade das urnas apuradas, o candidato governista soma 36% dos votos, enquanto que Milei atingiu a marca de 30% e Patrícia Bullrich chegou aos 23% dos votos. Outros dois candidatos menos relevantes, que chamaremos de Ciro e Marina, tiveram uma votação pouco expressiva. Portanto, teremos um segundo turno para as eleições presidenciais em 10 de dezembro. Chamou bastante a atenção o índice de abstenção no pleito argentino. Apenas 74% dos 35 milhões de eleitores aptos a votar compareceram às urnas. Esse é o pior índice em 40 anos de democracia, muito superior ao índice de abstenção das últimas eleições presidenciais em 2019, quando 80% dos eleitores votaram no turno único da disputa. A ausência de tantos eleitores pode ser explicada em partes pelas fortes chuvas que caíram na Argentina no dia da votação, ou então pode ser que o povo argentino já esteja mesmo perdendo a fé na democracia. De qualquer maneira, o que vimos após as prévias de agosto foi um governo argentino jogando cada vez mais sujo para conseguir pelo menos um segundo turno contra Javier Milei. Houve de tudo, desde promessas irrealistas e manipulação do câmbio do peso, até mesmo sorteio de eletrodomésticos. Nós inclusive falamos sobre o assunto aqui no canal, no vídeo. O desespero do governo argentino para tentar impedir a eleição de Javier Milei. O link está na descrição. Rolou até mesmo um empréstimo camarada por parte do governo Lula, que ainda cedeu alguns marqueteiros para a campanha eleitoral de Sérgio Massa. Aliás, até mesmo alguns observadores brasileiros, como a Suprema Ministra Carmen Lúcia, foi para a Argentina para acompanhar as votações. Meio estranho isso, não é mesmo? Mas sejamos sinceros, todos nós esperávamos, pelo menos, ver o Javier Milei em primeiro lugar nas eleições, ou talvez até sendo eleito no primeiro turno. Tudo indicava isso. As prévias, as pesquisas, o desespero da grande mídia. De fato, o fenômeno libertário Milei era o assunto do momento, tanto na Argentina quanto em vários países vizinhos, como o próprio Brasil. Nós também tratamos desse tema aqui no canal, no vídeo. O que explica o fenômeno argentino chamado Javier Milei? O link também está aqui na descrição. Porém, a máquina estatal realmente joga pesado. Basta lembrar que o governo argentino até tentou tornar o cara inelegível, dias antes das eleições. A coisa foi mais ou menos parecida com o caso do Bolsonaro, nas eleições do ano passado aqui no Brasil. Tal como aconteceu com o capitão, todos se uniram contra Javier Milei, os políticos da velha guarda, a extrema imprensa e também os isentões. Até mesmo o Papa Francisco jogou contra o libertário. Porém, independentemente do resultado do primeiro turno nas eleições, o fato é que a Argentina precisa do Javier Milei. Ele é a sua única esperança dentro do meio político. Insistir no mesmo erro kirchnerista, buscando resultados diferentes, é mais do que burrice, é loucura.
Sérgio Massa, como representante do kirchnerismo, que com exceção de um breve período está no poder na Argentina há 20 anos, é o culpado pela atual situação do país. Graças a essa mentalidade política, o país sofre hoje com uma inflação oficial de mais de 130%. E subindo. Por lá, $1 compra 1.000 pesos e a taxa básica de juros está em constante ascensão. Agora, se os argentinos vão perceber isso em tempo, não dá para saber. O que nós libertários sabemos é que a democracia é mesmo um grande engodo. Uma vez que não há equilíbrio entre as forças em disputa e posto que todo establishment se posicionou contra um único candidato, é óbvio que não estamos falando de uma disputa justa. Ainda assim, é interessante ver como um candidato declaradamente libertário conseguiu ir tão longe, mesmo tendo ideias tão disruptivas. Javier Milei prega coisas como o fim do Banco Central da Argentina, a dolarização total da economia e a extinção de diversos ministérios. Isso parece até mesmo um sonho, não? Podemos perceber, portanto, que grande parte do eleitorado argentino realmente não aguenta a atual situação, confiando mais na mudança que o novo, o total diferente, pode fazer na economia do país. Mas afinal de contas, o que ele conseguiria fazer caso fosse eleito? Até porque essa possibilidade ainda existe, apesar do balde de água fria que foi o resultado das eleições. Se os votos da Patrícia Bullrich forem realmente votos anti-kirchnerismo, pode ser que eles migrem para Javier Milei, colocando-o à frente de Sérgio Massa. Caso isso realmente ocorra, então pode ser que sim, a liberdade avance na Argentina, como inclusive sugere o nome do partido de Milei. Porém, há muito a ser feito lá. Nós brasileiros sabemos bem como a coisa funciona, pois vimos como a máquina estatal trabalha e como o sistema é resiliente, tendo uma grande resistência a mudanças fundamentais. Por aqui, Bolsonaro foi prejudicado por todas as forças estatais. Até mesmo o Supremo-Ministro Gilmar Mendes falou com todas as letras que o STF atrapalhou o governo do capitão. Não dá para garantir que na Argentina, Javier Milei teria uma vida mais fácil do que a do Bolsonaro aqui no Brasil. Até a mídia da Argentina já está claramente desesperada com a possível vitória de Milei. A grande verdade, porém, é que as mudanças reais não vêm do governo, justamente porque o Estado possui diversos mecanismos concebidos para manter o status quo. As mudanças fundamentais e definitivas vêm de baixo, do próprio povo, e elas já estão acontecendo entre os argentinos. Enquanto nossos irmãos vão cada vez menos às urnas para votar de forma política, cada vez mais argentinos estão votando com seus pés e com o seu dinheiro. No caso de uma agora provável vitória de Sérgio Massa, não descartamos uma migração em massa do povo argentino. Seria um movimento de pessoas votando contra o kirchnerismo com seus próprios pés, buscando um pedaço de terra com um pouco mais de liberdade econômica. O que não dá para negar, porém, é que cada vez mais argentinos vão votar com o seu dinheiro, rejeitando a moeda estatal do país em favor de moedas estrangeiras, ou mesmo em favor de soluções realmente efetivas, como o Bitcoin. A esperança ainda não morreu por completo. Teremos um segundo turno bastante acirrado, e ninguém é agora capaz de prever para onde as coisas vão. E isso se aplica aos institutos de pesquisa e também a nós, libertários. Tudo pode acontecer, e pode ser que Javier Milei venha a ser de fato o primeiro presidente libertário do mundo. A única certeza que temos, contudo, é que, independentemente da política e dos resultados macetados das eleições, o movimento da liberdade segue firme na Argentina. O kirchnerismo pode até vencer nas urnas, mas algo de fundamental mudou, de forma definitiva entre os argentinos. Não importa quem ocupe a Casa Rosada no próximo ano. Na Argentina, la libertad avança. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima e viva la libertad!